Graça e paz, queridos irmãos. Eu os convido nesse momento a uma meditação sobre um tema que é tão pertinente agora. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ler o que está escrito no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, vamos ler o que está escrito no versículo 25. Onde se lê assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregarmos, porque o dia se aproxima. Exatamente esse é um ponto que nós precisamos pensar. Ouço de muitas pessoas, mas eu prefiro o culto online. Eu prefiro ficar em casa e fazer meu culto. E a igreja à noite está muito perigoso. Por quê? Por causa dos assaltos, dificuldade de transporte, cansaço. Outros dizem não, de manhã também é perigoso. Por quê? Não se tem onde estacionar o carro. As dificuldades são muito grandes. Eu posso cultuar daqui da minha casa. Qual é o problema? Eu entendo tudo isso. Tudo que você pensar para o seu conforto, tá bom. Mas a Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer que o conselho é contra essas coisas que a gente pensa, que é melhor ficar em casa, ver o culto pela televisão, ou pelo computador, ou até pelo celular. Nós sabemos que a igreja é um sistema de suporte para os cristãos. Cristão precisa da igreja. Uma criança, ela não cresce sozinha. A criança nasce, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alimento, não é? Ela precisa de todo um suporte para que ela possa crescer. Vai chegar o momento que ela não precisa de ninguém para carregá-la no colo, de ninguém para dar comida na boquinha dela, de ninguém para lhe dar banho, de ninguém. Ela vai chegar o momento, mas quando ela nasce, ela vai crescendo, ela vai precisando do suporte. A igreja é casa. A igreja é para isso. E Deus não espera que cresçamos sozinhos espiritualmente. Se nós nascemos espiritualmente, nós precisamos crescer, porque nós não vamos ficar o tempo todo no berçário. Mas enquanto estamos no berçário, precisamos de ajuda. Por isso Jesus Cristo deixou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é exatamente para dar o suporte espiritual necessário para crescermos. Isto é um processo grupal. Igreja é processo grupal. Igreja é comunidade que se reúne. Precisamos estar cercados pelos nossos pais, não é? Pelas nossas mães, pelos nossos irmãos. A mesma coisa na igreja. Precisamos dos nossos irmãos espirituais para nos ajudarem. A única parte da criação que Deus diz que não é bom é a solidão de Adão. A única parte de tudo que Deus criou, que Deus diz que não é bom, é a solidão de Adão. Não é bom que o homem esteja só. Então, você pode, na igreja,
Ah, mas eu não preciso. Você pode ajudar alguém. Você pode encorajar alguém. E quem sabe amanhã você pode receber ajuda, você pode receber encorajamento. Porque quando a nossa mão está aberta para dar, ela também está aberta para receber. Nunca esqueça que nós precisamos do aconchego, da proteção dos irmãos. Porque é lá na igreja que as coisas acontecem. Nós vemos que Paulo descreve a igreja aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ora, se nós somos de uma família, nós precisamos estar congregados em volta de uma mesa onde recebemos o alimento. E não é isso que nós vamos fazer lá. Ah, mas eu posso ouvir de casa. Ai, ai, ai. Você pode ouvir. De casa você ouve muita coisa, mas isto não é congregação. Isso substitui um momento que você não pode ir. A diferença é tão grande. Quando você fica em casa, você assiste o culto. Como você assiste um cinema, um filme, como você assiste uma peça de teatro. Mas quando você vai lá, você participa. Você não é simplesmente alguém que está olhando. Ah, irmã, mas eu ouço tudo, eu oro. Não deixeis de congregar-vos. Se você está certo, a Bíblia está errada. Nós vemos aqui que a igreja é ali na congregação onde os membros crescem. Aqui mesmo, versículo 21 e 22, a Bíblia diz assim, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não é uma questão de você apenas ver o que está acontecendo. Você está ali, você está ouvindo não apenas e vendo o que está se passando, você está ouvindo outros irmãos, o gemido de um, o aleluia do outro, uma palavra que vem do outro. Isso é família. Nós precisamos saber que se nós queremos crescer, nós precisamos crescer conectados, relacionados, contribuindo e dando e recebendo. É todo um trabalho recíproco. Por quê? Nós temos desculpas para não ir. Ora, o cansaço, tem que sair de casa, às vezes transportes lotados, a gasolina está cara, tudo fica mais difícil. As pessoas aprenderam agora, durante essa quarentena, a ver que ela pode fazer tudo isso de casa. Mas a palavra de Deus diz, não deixeis de congregar-vos, como é costume de alguns. Você pensa que quando a carta aos Hebreus foi escrita, tinha gente que preferia não congregar. Outros acham, não, mas eu posso ler a Bíblia em casa. Eu ouço fulano de tal, eu ouço ciclano, eu aprendo muito. Por quê? O tempo se aproxima. Quanto mais o tempo se aproxima, mais nós precisamos
desse aconchego da igreja. Nós precisamos dessa congregação. Meus irmãos, Deus, a palavra de Deus diz assim, que é tão agradável ver os irmãos viverem em união. Deus se agrada da congregação dos santos. Deus se agrada de ver seus filhos todos reunidos. Ele quer receber esse culto de toda a congregação. Quando Deus disse para Faraó deixar que Israel saísse como congregação, como eclésia, para o deserto, para servi-lo, quer dizer, para adorá-lo, Faraó disse não. O que foi que aconteceu com Faraó? Foi perdendo rebanhos, plantações. Por fim, perdeu todos os primogênitos e até o exército todinho. Mas o povo congregou. Congregou do outro lado do Mar Morto, quando eles acabaram de atravessar. Eles congregaram ali, fizeram um culto de louvor e gratidão, onde Moisés compôs um hino maravilhoso, as mulheres dançavam, o povo se alegrava. Isso é a alegria que brota da gratidão dos filhos de Deus quando se congregam. Existe um poder revigorante ali, por causa da sinergia de vários filhos de Deus adorando num só coração, numa só voz, numa só disposição. Não deixe de ir à igreja, vença esse mal que está vindo no seu coração de ficar dentro de casa sem ir congregar. Não deixei de congregar-vos. Palavra de Deus. Hebreus 10, versículo 25. Amém.